Estamos aqui no nosso programa de entrevistas, O Que Campo é Esse? Hoje a nossa convidada é a Janaína Bilatti. Ela é nossa professora na Escola de Serviço Social da Unirio. E a gente tem muita honra de ter ela nesse nosso programa. E boa noite, Jana. Boa noite, satisfação estar aqui, parabenizar esse grupo, parabenizar os estagiários, parabenizar também a coordenação de estágio pela iniciativa e sim, por permitir aí que vocês construam essa autonomia nos instrumentos e na produção de conhecimento. Parabéns. Então, a primeira pergunta, acho que é uma coisa mais abrangente para a gente dar início à entrevista. A gente queria saber qual a importância que a senhora vê na Política Nacional de Estágio para a formação acadêmica. Então, a Política Nacional de Estágio não é uma legislação, ela é uma política orientativa, né? Uma política construída aí pela ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. E qual é a implicação disso? Não há uma obrigatoriedade das universidades, dos cursos de serviço social, serem filiados à ABEPS, né? Porque a associação é de livre associação, certo? A gente se filia a esse espaço quando o corpo docente, a coordenação do curso, ele entende que precisa seguir as diretrizes dessa associação como orientativa para a nossa formação, né? Porque a nossa formação está em disputa, a nossa profissão está em disputa. Por mais que a gente ainda tenha uma hegemonia de direção aí nessa profissão, à luz da sua formação, das entidades, quem está ocupando as entidades, ela está em disputa, né? Ou seja, é o que eu sempre falo assim, para os alunos: ganhei na Mega Sena, ganhei na Mega Sena, vou construir uma faculdade de serviço social. Eu não preciso da autorização da ABEPS, eu preciso da autorização do MEC. E o MEC, infelizmente, subverteu as diretrizes curriculares da ABEPS, né? Então, as diretrizes curriculares da ABEPS, onde a gente traz a questão social e a ética como transversais a essa formação, ela não necessariamente precisa estar em todos os cursos de serviços sociais autorizados, né? Da mesma forma que essa Política Nacional de Estágio, infelizmente, ela não é seguida por todos os cursos. Veja, né? Então a gente precisa partir disso, que é diferente do conjunto Cefes-Cred. O conjunto Cefes-Cred, para eu ser assistente social, eu preciso me inscrever, eu preciso fazer inscrição no conselho. Então, a partir disso, eu devo seguir um conjunto de leis e normativas e orientações para o meu exercício profissional. Porque se eu não seguir, é passível a denúncia ética, processo ético, processo disciplinar ou várias outras implicações aí que estão no campo aí da orientação e da fiscalização. Mas a ABEPS não necessariamente. E, infelizmente, por que acontece isso? Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque a importância da Política Nacional de Estágio para a formação em estágio não necessariamente vai ser seguida por todas as unidades de formação acadêmica, por todas as UFAs, que a gente chama de serviço social. A importância dela é que ela norteia aí essa formação e a construção desse estágio, articulando 3 sujeitos que também estão lá nas 533, né? A construção desse estágio, ele é feita pelo supervisor de campo, pelo supervisor acadêmico e o estagiário. São 3 sujeitos que vão reafirmar aí a unidade, teoria e prática desta profissão. Então, veja, a importância da Política Nacional do Estágio é que ela vai dar uma direção do estágio com qualidade, né? Vai pensar esse estágio, por exemplo, uma vez, né, a gente ocupando alguns espaços aí na profissão, a gente verifica aí muitas falta de qualidade no estágio, né? Então, muitos dos cursos, e aí quando eu falo curso à distância, principalmente uma entrevista que vai ficar gravada, precisa ficar nítido que a gente não é contrário ao aluno do curso à distância, nem tampouco ao docente que está vendendo a força de trabalho para o curso à distância, né? Mas as condições dessa formação. Então, a gente já recebeu muita denúncia de estágio de cursos à distância ou uma formação mercadológica em que o estágio em serviço social não tinha absolutamente nenhuma qualidade, você não articulava as 3 competências, né? Não trazia aí as atribuições e competências, aí agora eu estou falando da 8662, não trazia as atribuições privativas e as competências do serviço social naquele espaço de estágio, porque o estágio é extremamente importante.
Então, veja, ao mesmo tempo que a política nacional tem uma como é que eu posso dizer, ela é significativamente importante para nos orientar enquanto coletivo de pensar essa formação, enquanto uma direção social dessa profissão, né? E que tem uma inflexão lá no processo de renovação do serviço social brasileiro. Quando a gente pensa nessa importância, que é uma importância significativa, a gente tem que pensar também no dado de realidade. E, infelizmente, o dado de realidade é que nem toda unidade de formação acadêmica vai seguir a política nacional da ABEP. Mas eu acho que é um avanço, e ela vem também muito juntamente aí com a 533, claro que são espaços diferenciados, mas tudo para pensar aí a qualidade desse estágio, condições éticas e técnicas dessa formação, pensar essa formação articulando os 3 núcleos de fundamentação da ABEPS, que é o núcleo de fundamentação da formação sociohistórica, núcleo de fundamentação da sociabilidade brasileira, alguma coisa assim, porque agora se eu falei equivocadamente, enfim, tem lá nas diretrizes da própria formação, e o núcleo de formação, núcleo de fundamentação do trabalho profissional. Então, veja, a gente precisa articular essas 3 competências aí na formação. Isso significa, né, que quando eu vou para o estágio, eu preciso entender a construir um estudo social, construir um parecer, né, que vai defender aí os valores da classe trabalhadora. Não é algo que vai violar direito. Então, eu acho que a política nacional de estágio é um avanço significativo para a qualidade do estágio, para pensar esse estágio aí, de fato, como momento privilegiado dessa formação, mas, ao mesmo tempo, ela não é uma obrigatoriedade a ser seguida. Então, vamos partir para a segunda pergunta. A segunda questão trata a respeito dos sujeitos, né, que deveriam lidar com a Política Nacional de Estágio, os 3 segmentos. Aí a gente quer saber da senhora sobre a apropriação do sujeito sobre essa Política Nacional de Estágios. Como é que a senhora vê essa apropriação sobre os técnicos, docentes e os discentes dessa política? Então, nos espaços que de fato seguem, né, essas orientativas, né, essas orientações, essas diretrizes, eu percebo que há uma preocupação, sim, do supervisor acadêmico, de campo e dos estagiários em organizarem aí o seu processo de trabalho à luz da política, né? Por exemplo, é na política que está lá que ética e serviço social 2, elas são prerrogativas para a gente fazer estágio, então tem todo um amadurecimento teórico, metodológico para a gente ir para esse estágio, e ético-político também significativamente. Se eu não me engano, também é na política que o supervisor de campo não pode ser o supervisor acadêmico. Então, são orientações significativas para pensar a qualidade dessa formação, né? E, ao meu ver, assim, os espaços em que as unidades de formação acadêmica têm essa preocupação em organizar, inclusive, uma política institucional de estágio. Porque a gente tem a Política Nacional de Estágio, mas o interessante é que cada UFA, cada unidade de formação acadêmica, construa sua política interna, né, para organizar esse estágio aí com suas particularidades. Você tem a genericidade aí da Política Nacional de Estágio, mas a gente tem as particularidades dos espaços, da formação, e sobre a maneira aí dos contextos, né, como a gente está vivendo agora. Na pandemia, essa particularidade dos contextos também super importante, aí, como a própria Unirio fez, essa política emergencial, aí, essa construção de uma orientação emergencial para o estágio nesse contexto. Mas nas outras UFAs, em que não há não se segue, nem se desconhece essa política nacional do estágio, entende? Então, o que eu observo, e veja, não é uma pesquisa de fato, consubstanciada. A ABEPS lançou uma pesquisa agora com relação ao estágio remoto, mas já tem várias outras pesquisas sobre estágio que eu acho importante também como fonte aí, né, de produção de conhecimento. Mas, genericamente, assim, pelo que eu observo exatamente isso, que nas UFAs em que se segue a política nacional de estágio tem uma preocupação, sim, dos 3 segmentos, mas em outras não... E aí, pelo próprio contexto, não segue, enfim.
Entendi. Então, sobre a resolução 533, que ela também fala um pouco a respeito da quantidade de estágios, de estagiários que cada supervisora pode dar, pode ter, e quais os impactos que a senhora vê sobre ela na pandemia? Então, a 533, ela é um avanço aí para você pensar esse estágio. Ela é um avanço que ela pressupõe ali a supervisão, ela regulamenta a supervisão direta de estágio, né? Então, ela organiza melhor essa questão da quantidade de estagiários, ela organiza aí o que seria essa supervisão direta, como deve ser, a necessidade do plano de estágio, ou seja, essa construção que o tempo todo deve estar no cerne da construção do estágio, a articulação entre os três sujeitos e pensando atividades do serviço social. Não adianta também a gente articular os três sujeitos e a gente vai fazer o quê? Vai capacitar trabalhadores para o McDonald's. Não, né? Não sou contrário nem ao McDonald's, porque eu como McDonald's, e nem tampouco a quem, em alguma medida, né, está nesse espaço, mas não é o serviço social, não somos nós, né? E eu falo isso porque tem uma particularidade do serviço social brasileiro em relação ao serviço social mundial, que quando vocês forem ultrapassar Brasil, se no Brasil a gente já tem uma disputa, em nível mundial a gente tem perspectivas diversas de serviço social. E, de fato, num dos eventos aí que eu fui em 2012, que é a Conferência Mundial de Serviço Social, tinha um país que a assistente social capacitava os funcionários para trabalhar aí nas redes de fast food, né? E eu falei o nome da rede, nem sei se podia, mas agora foi. Mas capacitavam aí para trabalhar em redes de fast food, que não é nosso. Então não adianta você articular as três pessoas e você não está construindo ali, pensando esse exercício profissional do assistente social, né? Entendendo, outro dia a gente recebeu na disciplina que eu estou dando, uma disciplina que eu estou dando nesse período, uma assistente social que ela foi contando assim o que cotidianamente ela precisa dizer não, né? Que nesse espaço do hospital estava faltando pasta de dente, aí chega uma enfermeira e fala para a assistente social: olha, está faltando pasta de dente para o usuário. E aí a assistente social ela vai construindo que não é tarefa dela, né? Dar a pasta ali a pasta de dente, mas não simplesmente diz não é minha tarefa. Ela vai construindo com a enfermagem, né, mostrando aí as competências e atribuições privativas do serviço social. É isso, e aí eu peguei isso e falei, cara, esse é estágio, né? Isso é você pensar também em estágio, assim, como é que esses alunos vão entender que eles vão se deparar com isso no campo, com essas requisições indevidas, e isso não é serviço social. Então, voltando, eu acho que a 533 é um avanço para regulamentar a supervisão direta, né? Ou seja, quem tem que estar ali é assistente social, não é psicólogo. Pensa uma equipe multiprofissional, né? Não é o psicólogo que tem que estar, porque ele pode ter a boa vontade. A medida do exercício profissional não deve ser a boa vontade. Uma vez eu falei assim em aula, a pessoa, não entendi, professora, eu saquei logo a aluna, ela achou que eu estava falando que é para fazer de má vontade. Quando a gente fala boa vontade, não é em contraposição à má vontade, mas é que a boa vontade ela não pode ser medida para uma profissão que tem uma lei de regulamentação, um código de ética, né? Leis e resoluções, o Cefes tem conjunto de leis e resoluções para dizer o que eu faço e o que eu não faço, né? Numa avaliação aí multiprofissional, sei lá, em alguma questão aí nos determinantes sociais do processo de saúde-doença, eu muitas vezes vou identificar ali naquele usuário que a questão dele não é só biológica, é falta de comida, às vezes é falta de acesso a bens e serviços, né? Então, veja, mais do que a lei em si como eu estou construindo, eu vou fazer um chamamento aí que a gente fez na sexta-feira, é o plano de estágio. Eu preciso ter a construção desse plano de estágio, ele precisa ser orientativo para a minha formação. E, somado-se ao plano de estágio, o projeto de intervenção de determinada equipe. Então, assim, a lei é importante, mas eu não acho que a lei sobre a aparência, essa resolução sobre a aparência do processo, ela precisa estar articulada também a essas dimensões. E quais são os impactos da pandemia? Eu acho, gente, veja, e aí eu tenho uma concepção muito particular. E aí já entrando na 967. Eu acho o seguinte, se a gente fala o tempo todo para não ser weberiano, não trabalhar com tipo ideal, ou não trabalhar com fatos sociais, não ser durkheimiano,
Se eu preconizo que eu devo trabalhar com dados de realidade, pensar o meu exercício profissional a partir do dado de realidade, o dado de realidade estamos não mais numa emergência sanitária, mas na pandemia do Covid-19. Veja, então, estamos num contexto adverso, emergencial, e que nos imputa, por conta da nossa saúde, estar no remoto. Então, esse é o dado de realidade. E é um dado de realidade muito significativo. Porque, veja, muitas assistentes sociais continuaram atendendo. Muitas assistentes sociais continuaram atendendo remoto. Acho que o TJ voltou agora, voltou há pouco tempo, aí para atendimento presencial. Então, a gente precisa entender, mais do que criar um tipo ideal, inclusive, do profissional de serviço social, né? Não vamos sempre fazer não. A gente precisa pensar que a 967, eu acho que ela é super importante para a gente conseguir, nesse contexto, primeiro, dar autonomia às coordenações de estágio, porque a gente também precisa entender que essas coordenações de estágio têm autonomia pela própria PNE, pela própria 533, de construir esse estágio. Tem autonomia e tem responsabilidades. A coordenação de estágio pela 533 tem a responsabilidade ali de firmar os convênios, né, de fazer essa visita aos espaços, né, não é algo que é só ao CRES, essa coordenação de estágio também tem a tarefa dela nesse processo. Então, mais do que isso, eu acho que a 967, ela vem para a gente ter esse momento emergencial, então, nos possibilita dar continuidade a essa formação e com qualidade, porque aí eu acho que mais do que, de novo, mais do que a 533, mais do que a 967, é o plano de estágio. É o que você vai botar no plano de estágio. Esse plano de estágio tem que estar constando as atribuições e competências profissionais. Esse plano de estágio tem que estar dizendo o seguinte, olha, eu vou mandar, sei lá, o aluno ler um texto de Dostoiévski, pode ser qualquer coisa, ou ler um Brecht, maravilha, mas qual o objetivo? O objetivo está articulado a essa formação acadêmica? Então, veja, mais do que a legislação em si, que a legislação é super importante, a gente precisa seguir, eu não estou sendo anarquista dizendo assim, esquece legislação. O que eu estou dizendo é que essa legislação, ainda bem veio a 967, para nos possibilitar trabalhar, continuar formando esse aluno nesse contexto da realidade. A realidade é essa. E a realidade é essa. E eu acho, gente, que a gente também precisa pensar aí, a gente não sabe como ficará a economia. A gente não sabe, eu estou sempre fazendo esse chamamento desde lá do início da pandemia, e foi numa reunião com a UF, com uma assistente social da coordenação de estágio da UF, que veio trazendo essa problemática lá no início, e eu continuei refletindo sobre isso. A gente não sabe, depois da pandemia, se alguns assistentes sociais ainda vão ficar no remoto. E aí, se esses assistentes sociais ainda ficarem no remoto, eu vou continuar dizendo que a supervisão direta de estágio é porque eu estou do lado dele presencialmente? A gente precisa avaliar. E aí eu volto a fazer o chamamento do dado de realidade. O dado de realidade é que muita gente ainda está no remoto. Eu acho, particularmente, eu sou bem otimista, que no início do ano que vem a gente já retomou, né? E aí eu acho que deve sair uma outra resolução, daí eu acho que o próprio conjunto deve falar, revoga-se a resolução 967, reafirma-se a resolução 533, eu acho que o próprio conjunto deve fazer esse movimento, e faço o chamamento aí para o Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho de Qualidade em Serviço Social, que é um espaço justamente para pensar essas questões aí do estágio, da formação, do trabalho profissional. Eu acho que possivelmente isso vai ser pautado nesse fórum, vai ser lançado o Fórum Sudeste agora sexta-feira, o Fórum da Região Sudeste. Todas as regiões do Brasil têm um fórum desse tipo, né? Mas a gente tem o nacional. Muito possivelmente, quando voltar para o presencial, deve-se repautar essas questões. E aí a gente, mais uma vez, dado de realidade, precisa ver o cenário. Porque se eu tiver uma gama de assistentes sociais trabalhando no remoto, eu vou dizer que os assistentes sociais não podem ter estagiário? Veja, se eu vou ter o espaço socioocupacional do remoto, então eu preciso formar as pessoas para trabalhar no remoto também, né? Com toda atenção aí e prezar pela qualidade e pelas orientações aí do CEFTES quando desse atendimento remoto. É difícil? Não tenha dúvida. Não é as condições normais de temperatura e pressão? Não tenha dúvida, mas me diga quem está vivendo condições normais de temperatura e pressão nos últimos 2 anos, praticamente.
né? Então a gente tem um contexto aí de perdas significativas de vida, perdas significativas econômicas, né? Ontem a gente estava também numa aula, numa apresentação, em que a colega falava que está tendo uma ampla devolução de crianças adotadas, mas não de adoção final. Porque a adoção, eu também não sabia, a adoção brasileira ela não reverte, mas fica o primeiro ano, né, você fica como se fosse uma experiência, né, um ano de sensibilização, aproximação, acostumar com aquilo, experiência, de 6 meses a 1 ano. Um monte de crianças sendo devolvidas. E aí a gente refletia, mas será que essas crianças não estão sendo devolvidas porque essas pessoas perderam a fonte econômica, a fonte de renda? Né? Então a gente está num contexto muito adverso. Então eu super defendo aí essas 2 resoluções, a 533 foi um avanço, um ganho, né, significativo para pensar a qualidade da formação, pensar esse plano de estágio, pensar essa construção dos 3 sujeitos, pensar as atribuições de cada sujeito nesse espaço, mas a 967, ela precisava nos dar esse suporte aí para a gente tocar a vida, né, a partir do dado de realidade. Não sei se eu respondi o que vocês queriam ouvir. Acabou respondendo até a questão seguinte, mas eu vou tentar pontuar ela um pouquinho aqui, que aí a senhora comenta um pouco mais. O período remoto, né, o Cefez, ela liberou a resolução 967, que altera 533 por causa desse período pandêmico. Uma das coisas, aliás, a principal coisa que ela altera ela suspende os prazos de comunicação entre as unidades de ensino dos conselhos aos conselhos regionais, né? Isso sobre estagiário, campo de estágio e supervisores. Isso. Aí, isso que eu queria pontuar, eu queria que a senhora tecesse algo sobre isso e também falasse sobre o pós-pandemia. O que a senhora espera no pós-pandemia com relação tanto na 533, sobre a produção que foi feito, o avanço, né, sobre a experiência, o que vai ficar, sabe? O que a gente aprendeu com a pandemia? O que pode vir aqui uma resolução futura? Obviamente, provavelmente a 967 vai ser cancelada, como a senhora disse, mas provavelmente pode sair uma resolução falando mais sobre as experiências que a gente teve durante a pandemia, que podem tratar de avançar, né? Avançar nesse processo de estágio. Enfim, o que a senhora fala sobre esses 2 pontos? Então, sobre a suspensão dos prazos, vários espaços suspenderam prazos. A gente precisava dessa calma ou dessa suspensão. Não que essa suspensão vai ficar a vida inteira. Eu volto a dizer, eu acho que isso é um momento pandêmico, né? Até por conta de organização e para as próprias unidades acadêmicas, né? Para as próprias unidades acadêmicas, porque todo mundo demorou a se organizar para o remoto. Gente, pensa aí que eu via aquele desenho dos Jetsons quando era criança e jamais imaginaria que eu estava dentro do desenho. Eu precisei me acostumar, né, a fazer tudo por vídeo, né, eu ainda não me acostumei o carro que voa, não sei se eu vou me acostumar. Primeiro que a gente não sabe se vai conseguir acessar, né, enquanto o desenvolvimento das forças produtivas e essa distribuição desigual da riqueza. Não sei se eu vou acessar. Agora, se eu acessar, não sei se eu entrava, não. Mas veja, eu acho que a gente precisa, né, fazer essas suspensões, e aí, se você pensar em vários órgãos, Detran suspendeu, não sei o que, um monte de coisa suspendeu. Então eu não vejo problema nesse tempo. O que eu vejo problema é quando voltar ao pós-pandemia, se a gente continuar aí suspendendo esses prazos e tal. Aí eu acho que a gente precisa, de fato, realinhar. Eu acho que isso vai ser uma experiência muito interessante para o pós-pandemia, em todos os sentidos, porque eu acho que a gente vai, inclusive, estreitar, não é estreitar, né? Eu sempre tenho cuidado para falar isso, porque senão vão dizer que eu vou estar lá junto com o povo da pós-modernidade, então não é. Mas eu acho que a gente teve um ganho de instrumentos, a gente pode fazer uma aula de estágio, mesmo a gente estando ali presencial, com uma pessoa que seria referência no Maranhão para pensar estágio, sem que essa pessoa desloque. Então eu acho que tem coisas ruins, mas tem coisas que vão potencializar a gente. Por exemplo, várias reuniões do Conselho Regional de Serviço Social e do Conjunto Safescres, por exemplo, a gente está atingindo um monte de gente. A gente está fazendo um ciclo de debate de estágio que todo mundo, já fizemos o 2º encontro, todo mundo que está avaliando está dizendo o seguinte: se fosse presencial não estaria conseguindo participar. Olha que contradição. Então, essa coisa do remoto, esse pós-pandemia, a gente vai precisar avaliar aí que muitas pessoas, isso
possibilita e aproxima e facilita, né, a participação de gente que antes não tinha. Então, o que eu acho? Eu acho que a contradição é inerente à realidade social. Ficarão coisas boas e ficarão coisas ruins. A gente precisa ter a capacidade de analisar concretamente essa realidade, né? E acho que a gente vai precisar continuar acumulando aí sobre o que é esse estágio remoto, sobre o que é isso, né? A ABEPS não reconhece o remoto como modalidade, ela só conhece o estágio supervisionado obrigatório, não obrigatório, enquanto modalidade, mas já fez uma pesquisa sobre essa questão do estágio remoto, já vem discutindo espaços, esse contexto. É isso, assim, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender o que vai ser isso depois. Mas, contraditoriamente, eu acho que vão ter impactos ruins, mas eu acho que vão ter impactos muito bons. Eu tenho dúvida se eu vou conseguir voltar a lidar com as pessoas no cotidiano, no presencial, veja, né? A gente não sabe. Eu falei, gente, a gente fica assim, eu tô estressada, dando aula. Cara, eu não sei como é que vai ser de novo voltar no presencial, sabe? Então, assim, não sei o que pode ser, mas eu acho que a gente vai pegar coisas muito boas aí, estratégias criativas, eu acho que a gente traçou criativas, inclusive, de atingir o usuário, de acessar o usuário. Claro que grande parte dos nossos usuários não tem acesso aí a esses meios de comunicação, a celular, etc. Teve muita dificuldade de acessar, por exemplo, aí o auxílio emergencial, né? Muita gente teve dificuldade de acessar, mas muita gente também acessou. Então, eu acho que a gente merece sentar, olhar para essa experiência e falar, caramba, o que disso não vai fazer mais de jeito nenhum, né? E o que a gente vai avançar. Obrigado, professora. Foi uma entrevista maravilhosa. A senhora contribuiu bastante. Foi maravilhoso, foi muito bom. Boa noite, gente. Que bom.